Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheces as angústias da minha alma. E não me entregastes nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como o vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens no esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de ouvi-la, de termos, ó Senhor, registrada em nossas mãos e podemos consultá-la. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ilumina e da mesma maneira como agiu nos teus profetas, inspirando, nos faz compreender aquilo que o Senhor deixou registrado. Por isso, Senhor, nós te rogamos que o Senhor atue em nossos corações nesse momento, alargando o nosso entendimento, fazendo compreender a tua vontade, para que, Senhor, nos alegremos com a certeza de que o Senhor nos acompanha sempre e por mais angustiantes que sejam as nossas experiências da vida, nós sempre confiaremos no Senhor. No nome de Jesus. Amém.
A maior influência, meus irmãos, que o materialismo trouxe para dentro das igrejas evangélicas não passa necessariamente pelo consumismo, mesmo que pareça isso. Às vezes nós olhamos para as igrejas e pensamos que essa ideia consumista é o principal fator, mas não o é. Na verdade, o que provocou dentro das igrejas, e aí não é só um fenômeno do neopentecostalismo ou de algumas ondas pentecostais, mas é um fenômeno que abrange várias igrejas, é o fato de que os crentes não querem mais esperar os céus. Os crentes querem o céu agora. Nós queremos vivenciar uma vida boa agora, nós queremos ter uma vida abundante agora, nós queremos ter a felicidade agora, nós queremos tudo o que o Senhor prometeu hoje, nós queremos todas as bênçãos de Deus nesse momento. E por causa dessa agonia, dessa necessidade que essa igreja moderna possui, muitas igrejas se apresentam para oferecer exatamente isso. Pare de sofrer, venha que sua família vai ser organizada, vai ser equilibrada, aqui você vai ter tudo de bom, chega de sofrimento, chega de doenças, chega de angústias. Essa promessa é uma promessa do céu, aqui e agora, é uma promessa materialista. Mas todos aqueles que olham para o Evangelho, que conhecem o Evangelho e vivem uma vida cristã autêntica, sabem que essa promessa não é uma promessa divina, essa é uma promessa satânica. Sabem que o que o Senhor nos prometeu aqui foi aflições, no mundo tereis aflições. Sabem que cabe a nós enfrentarmos as lutas e as dores do dia a dia, porque a nós foi dado o privilégio de não somente vivermos por Cristo, mas padecermos também por Ele. De forma que a vida do cristão é sempre passar por experiências difíceis, é sempre passar por experiências angustiantes, é sempre enfrentar dificuldades sem limites. A pergunta que nós fazemos é: como enfrentar essas dificuldades? Como passar por experiências que nos causam angústia? É sobre isso que Davi vai tratar aqui nesse texto. Esse texto, meus irmãos, ele é fantástico. O Salmo 31, ele causou impacto na história do povo de Deus o tempo todo. É tanto que não só aqui, mas, por exemplo, se você for para o Salmo 71, nós vamos ter Davi, provavelmente, mais velho, retomando para essas palavras do Salmo e repetindo alguns versículos desse Salmo. Nós vamos ter Jonas orando ao Senhor no ventre do grande peixe com os textos desses Salmos. Nós vamos ver Jeremias profetizando a Israel e usando esse salmo como base. Nós vamos ver Jesus Cristo na cruz do Calvário, na hora de morrer, recitando esse salmo. Nós vamos ver Estevão sendo apedrejado, olhando e vendo os céus abertos, e Jesus Cristo ao lado direito de Deus Pai, recitando esse salmo. Então esse salmo, meus irmãos, como diz Derek Kidner, não é um salmo que tem só lições para aquele momento da história de Davi, mas ele é, na verdade, uma expressão exata de como os salmos podem contemplar toda a grande variedade de necessidades humanas, nos levando a compreender a complexidade do sofrimento e nos levando a acolher a vontade do Senhor em meio a todos esses sofrimentos. Esse salmo tem uma particularidade interessante. Ele é dividido em dois momentos bem claros, do versículo 1 ao versículo 8, depois do 9 ao 24, mas por um motivo bem simples, é que o salmista ele passa por altos e baixos. Então, por exemplo, do versículo 1 até o versículo número 8, nós temos ele descrevendo o seu sofrimento e as suas angústias. Mas de repente, quando chega no final, lá perto do versículo 8, ele se levanta e ele glorifica a Deus. Mas quando chega no versículo 9, de novo, ele volta a descrever as angústias. A pergunta é, ele está descrevendo dois momentos de angústias na vida dele, ou ele está repetindo os momentos de angústias dos versículos de 1 a 8? Eu creio que ele está repetindo e descrevendo com melhores palavras o sofrimento pelo qual ele vem passando. E ele relembra cada uma dessas crises que ele enfrentou dos versículos de 1 a 8, somente para enfatizar um único fator, que é confiar no Senhor em meio às crises.
confiar no Senhor em meio ao sofrimento. Ele usa expressões como tipo, se refugiar no Senhor. Ele vai dizer que o Senhor é fortaleza, ele vai dizer que o Senhor é rocha, que o Senhor é castelo forte, cidadela fortíssima. Ele vai dizer que o Senhor o ampara e que mesmo que os homens confiem nos ídolos, ele confia no Senhor. De forma que mesmo que haja momentos difíceis aqui no texto, nós temos no texto momentos de conspiração, momento que ele está cercado, encurralado, momento que ele está sem amigos, até os próprios vizinhos o abandonaram. Nós vemos ele enfrentando um terror, quando, por exemplo, ele se diz que está como uma cidade sitiada. Em todos esses momentos ele diz, aponta-se para o Senhor e de como o Senhor foi gracioso. Nós não sabemos qual foi o contexto ao certo que levou o salmista a escrever esse texto. Por exemplo, Warren Wiersbe vai achar que esse é o contexto quando ele foge de Absalão, e que Absalão realmente produziu mentiras, tentou matá-lo, sitiou a cidade, ele precisou fugir da cidade. Outros autores acham que não, como por exemplo, Matthew Henry, comentando esse texto, ele acha que na verdade o que aconteceu aqui foram dois outros eventos, provavelmente quando o salmista está fugindo de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 23, diz que ele está numa cidadezinha chamada Keila, e Saul se organiza para sitiar a cidade, e tenta derrubar a cidade, e por isso ele precisa fugir de lá, correndo. Há quem pense, por exemplo, que são os eventos pelos quais ele está enfrentando, quando estava no deserto, fugindo também de Saul, como é o caso de El-Mudi. Mas seja qual for a situação em que Davi esteja enfrentando, seja a perseguição de Saul, seja a perseguição de Absalão, ou qualquer uma outra perseguição, o texto nos mostra que ele está enfrentando uma situação extremamente angustiante. Eu gostaria de, tomando emprestado o tema e as divisões do texto de Warren Wiersbe, meditar com os irmãos hoje à noite sobre lições preciosas de uma experiência angustiante. Em primeiro lugar, primeira lição: quando os outros praticarem o mal, confie que Deus lhe dará forças. Versículos de 1 a 8. Notem, meus irmãos, que as expressões que ele usa aqui, logo de cara, é de alguém que está enfrentando muitas dificuldades. E ele vai repetir no Salmo 71, versículos de 1 a 3, esses 3 primeiros versículos, mostrando que essas angústias e dificuldades não são momentos isolados, mas elas podem se apresentar em qualquer momento, qualquer instante da vida. E por isso mesmo, as palavras do salmista, se serviram para ele de novo, servem para nós ainda hoje. Mas é interessante o fato que, quando ele se apresenta aqui, ele se apresenta como o rei de Israel. Ele não se apresenta simplesmente como alguém que é perseguido. Então, o princípio aqui por trás não é que eu e você sejamos perseguidos, mas ele se apresenta como um ungido de Deus que é perseguido. E como ungido de Deus, ele chama para si uma série de expressões que Deus usou para ele quando estava fazendo o pacto com ele. O pacto de Deus com Davi. Expressões como escudo, como refúgio, como fortaleza, foram promessas de Deus para Davi. Deus disse para Davi que seria seu refúgio. Deus disse para Davi que seria sua fortaleza. Deus disse para Davi que seria sua rocha. Foi Deus que disse para Davi. Ele toma agora as promessas que Deus fez a ele e ora ao Senhor. Nota que em meio a tanto sofrimento, em tanta dificuldade, ele continua confiando em Deus, a ponto de entender que em meio às tribulações, a oração é o melhor caminho. Acompanhe comigo, versículo 1, ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Ele poderia pensar em refugiar-se em lugares. Ele conhecia a região quando ele fugia de Saul, melhor do que Saul mesmo. Ele podia se confiar em 600 homens que o acompanhavam o tempo inteiro, e eram guerreiros especiais, a tal ponto que essa vai se tornar a tropa de elite de Davi quando ele se tornar o rei. Então ele não tinha guerreiros mais ou menos, ele tinha a tropa de elite de Israel ao seu lado. Mas não só isso, ele podia se confiar em parceiros, pessoas que podiam ajudar para protegê-lo. As próprias cidades, algumas se ofereciam para proteger Davi, mas ele chega e diz: não. Esses momentos de angústias e perseguição, em meio a tantos sofrimentos, ele diz: eu me refugio no Senhor. E por isso mesmo a sua oração.
Por estar escondido em Deus, ele diz: não seja eu jamais envergonhado. Senhor, não me permita passar por essa vergonha. Mas que vergonha é essa? Vergonha de sofrer? Não, ele não está com problema com o sofrimento. É porque quando ele perde as batalhas, é o Senhor quem perde a batalha. Então, na verdade, ele está dizendo: eu confio no Senhor. E se eu confio no Senhor e perco, na verdade, no final das contas, é uma vergonha para mim dizer que o meu Deus não me acolheu, dizer que o meu Deus não me salvou. Ele diz: Senhor, não me permita passar por essa vergonha, a vergonha de confiar no Senhor e ser decepcionado. Na verdade, a Bíblia nos diz, queridos, de que quem confia no Senhor não passará por vexame, não passará por vergonha, e ele sabe disso, e por isso mesmo ele não se confia nele próprio. Versículo 1 termina dizendo: eu confio no Senhor, livra-me por tua justiça. Ele olha para toda a situação, ele olha para tudo que existe, e entende que o problema todo é que ele precisa que o Senhor execute da sua justiça. Essa expressão que ele usa aqui, meus irmãos, remonta a Gênesis capítulo 18, versículo 25, quando diz lá: não fará justiça o juiz de toda a terra. O Senhor é justo, juiz, e fará justiça. Davi diz: eu confio na sua justiça, Senhor. Eu confio que o Senhor vai inclinar os seus ouvidos, versículo 2. Mas o que é que deixa Davi tão angustiado? São os sofrimentos, são as lutas? Não, são as dificuldades em ver os problemas se avolumando e o Senhor não respondendo na velocidade que ele gostaria. Versículo 2 ele diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Ele diz: Senhor, rapidamente, urgentemente, se torne a minha proteção, se torne aquele que vai cuidar de mim. Senhor, eu preciso que o Senhor me proteja, porque ele não reconhece outro lugar em que ele possa se proteger. Versículo 3. Por que que ele pede que o Senhor seja para ele uma cidade fortíssima? Ele diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. É o Senhor que é a minha fortaleza, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me ampara, é o Senhor quem cuida de mim. Note, queridos, que ele precisa que o Senhor interfira urgentemente, e esse é um clamor que vai se repetir em vários salmos. Salmo 69, versículo 17, no 70, versículo 1, no 71, versículo 12, 141, 143, é sempre o mesmo pedido: que o Senhor tenha pressa em me acudir. O Senhor é fortaleza, o Senhor é rocha. Ele precisa que o Senhor o ajude, e o motivo é porque ele está enfrentando armadilhas. Versículo número 4: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram. O que está acontecendo aqui? É que ele está enfrentando armadilhas. Versículo 4 ele vai dizer isso, e quando você vai, à medida que você vai caminhando pelo texto, você vai descobrindo que ele inclusive já não tem mais nem força, versículo 10, para enfrentar as lutas. Ele está enfrentando laços terríveis, e não tem mais força para enfrentar esses laços. Ele diz: Senhor, me livra, porque esses laços são como laços para passarinho, eles precisam ficar escondidos para não assustar a presa. E porque são armadilhas escondidas, ele diz: eu só posso esperar no Senhor, tu és a minha fortaleza. Ele diz: eu só posso me sentir seguro no Senhor. Em todas essas situações, meus irmãos, de repente ele nos lembra de que o mundo é contra a igreja do Senhor, é contra o povo de Deus, o mundo é contra Cristo e contra todos aqueles que o seguem. E que de todas as maneiras existem armadilhas montadas para nos derrubar, e o mundo quer nos engolir. Mas que os crentes se confiam e se refugiam, não nas suas próprias forças, não nas suas próprias habilidades, mas se refugiam e se confiam somente no Senhor. E que em meio às angústias e dificuldades, ele só tem a confiança no Senhor para se estabelecer. Ele não confia em pastor, em presbíteros, em igrejas, ele não confia em previdência social, em plano de saúde, ele não se confia em nada mais, a não ser somente no Senhor. E talvez por isso, versículo 5, seja a expressão que Jesus Cristo usa. Versículo 5 diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Foi com essas palavras que Jesus rendeu a sua alma aos pés de Deus naquele momento. Foi com essas palavras que ele fez o sacrifício voluntário que me resgatou a minha própria alma. Foi com essas palavras que ele se apresentou ao Senhor. E Estevão, meus irmãos, se apropriando dessas palavras, me diz que não só Jesus deposita o seu Espírito nas mãos de Deus, mas eu também tenho que aprender a depositar o meu Espírito nas mãos do Senhor. De tal maneira, meus irmãos, que Pedro, quando pega esse texto, diz que na verdade a expressão diz respeito a depositar e não somente entregar. É como quem coloca dinheiro num banco. Ele está dizendo, em outras palavras: Senhor, eu estou depositando, fazendo um investimento, colocando o meu espírito nas tuas mãos. O que ele está colocando é que as angústias e sofrimentos e perseguições podem o levar até a morte, mas mesmo que o corpo dele seja arrastado para a cova, o seu espírito estará guardado pelo Senhor. Ele confia tanto em Deus, que ele diz: mesmo que o Senhor não me acuda nesta vida, a minha alma não se perderá. Eu entrego minha alma ao Senhor. Se o Senhor não quiser me guardar o corpo, o meu espírito vai estar bem guardado. Eu entrego a Ti. Tu remistes, Senhor. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Deus que não mente, o Senhor me remiu. De repente, ele agora, versículo número 6, ele vai mostrar um contraste muito grande. Ele diz: aborreces os que adoram ídolos vãos. Por que Davi mete idolatria aqui no meio? O que é que tem a ver idolatria? Na verdade, você poderia dizer assim: não, é porque eles confiam em ídolos. Não, queridos, ele está colocando aqui que todos aqueles que deixam de confiar em Deus passam a confiar num ídolo. Não tem meio termo. Ou você confia em Deus, ou você confia num ídolo. Esse ídolo, na verdade, ele é inútil. A própria palavra para ídolo é uma coisa sem valor, sem sentido. E ele coloca aqui duas palavras juntas para dizer exatamente a mesma coisa. Eles são ídolos, são coisas inúteis e que são vãos, são inúteis também. Ele está dizendo que confiar nas outras coisas é completamente uma loucura. É loucura porque é confiar em alguma coisa que não te dá proteção. É confiar em alguma coisa que não vai te auxiliar. Ele nos lembra, meus queridos, que mesmo que o Senhor não nos queira livrar aqui, o nosso espírito está guardado nele. E enquanto os homens ficam confiando nos ídolos, ele diz: nós não fazemos isso, porque o Senhor não quer que nós confiemos nos outros. O Senhor quer que nós confiemos nele. E o Senhor se aborrece de quem faz diferente. O Senhor se aborrece de quem confia em si próprio, de quem confia nos seus meios e deixa de confiar em Deus. Ele diz: quem faz isso são os idólatras. E o Senhor aborrece quem confia em outros deuses, quem confia em outras coisas e não no Senhor. Mas eu, o que é que eu faço? Eu, porém, confio no Senhor. Eu confio em Deus. Eu não confio na estrutura do mundo. Eu não confio nas coisas do mundo. Eu não confio no que tem ao meu redor. Ele diz: eu confio somente no Senhor. Os homens se cercam o tempo inteiro, meus irmãos, de palavras e expressões para dizer em que eu devo confiar. E nós nos cercamos de ferramentas para nós podermos descansar. Não incrível que pareça, você confia no cadeado do seu portão para dormir tranquilo. Você confia no seu contra-cheque para dormir tranquilo. Você confia no seu plano de saúde para dormir tranquilo. Confia num vidro de carro fechado para andar tranquilo. Nós confiamos em bobagens. Nós confiamos no Senhor, meus irmãos. Porque quem confia nessas outras coisas, o Senhor aborrece. Em meio às angústias e sofrimento, nós continuamos a confiar no Senhor. Sabe o que é bonito? Foram essas as palavras de Jonas, quando estava dentro do grande peixe. Ele mesmo disse lá que os homens idólatras confiam em deuses vãos.
Jonas se utilizou desse salmo para lembrar que a confiança dele não podia estar nos homens, porque ele confiou num navio para levá-lo para longe de Deus. E o Senhor o arrastou dentro de um peixe. E quando ele estava dentro do peixe, ele diz: os homens é que confiam em ídolos. Nós continuamos a confiar no Senhor. E meio àquele aperto todo que Jonas estava lá, ele se lembra da alegria do Senhor, versículo 7. Versículo 7 e 8 ele diz: porque todos aqueles que confiam no Senhor, mesmo que passem por aperto, como foi o caso de Jonas, preso dentro de um peixe, ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Como ficar feliz em meio a tribulações? Como ficar feliz em meio a problemas? Pode parecer uma loucura, e não é aquela felicidade meio alienada, não é de alguém que parece que está meio louco, meio tresloucado. Não, é de alguém que sabe em quem confia. Onde é que está a minha alegria? Na vida, aqui e agora, nas coisas que Deus está me dando, nas bênçãos que Ele está me oferecendo. Ele diz: não, a minha alegria não está aqui, a minha alegria está na benignidade do Senhor. Está lá. Mas onde é que ele está vendo a benignidade se Deus não está mudando nada? Deus não está interferindo em nada. Ele mesmo disse isso: dá-te pressa, Senhor, livra-me depressa, Senhor, versículo 2. O Senhor não o livrou ainda. Como é que ele está feliz? Ele diz: eu estou feliz porque o Senhor é benigno para comigo. E versículo 7, ele tem visto a minha aflição, conhece as angústias de minha alma. Ele diz: se engana, meu filho, em meio a tantos sofrimentos, o Senhor está me vendo, o Senhor está me acompanhando. Os olhos do Senhor estão sobre os seus ungidos, os olhos do Senhor estão sobre os seus servos, e muito pelo contrário do que se pode pensar que sejam olhos fiscalizadores, são olhos protetores, que acompanham os seus servos em todo o tempo. Ele diz: eu sei que estou enfrentando angústias, mas o Senhor está olhando para mim. Que provas ele tem de que o Senhor está vendo? Ele diz: não aconteceu nada pior. Versículo de número 8. Porque não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. Ele diz: por que eu sei que o Senhor está me acompanhando? Ele diz: não está piorando. Podia ser pior, versículo 8. Não me entregaste nas mãos dos inimigos, do inimigo. O Senhor não me entregou na mão do inimigo. O Senhor não fez isso. Estando em Keila, quando ele ouviu falar que Saul estava se organizando para ir para lá, ele tinha se preocupado com isso, porque a cidade tinha sido invadida por filisteus, e ele perguntou ao Senhor: Senhor, devo ir salvar essa cidade com os homens? O Senhor disse: vá lá e salve-os. Senhor, mas eles são muitos, eu vou ganhar. O Senhor disse: você vai ganhar. Aí ele foi lá e ganhou a guerra, e ficou dentro da cidade, e o povo o acolheu. Mas quando Saul se levantou para ir para lá, ele disse: Senhor, Saul está vindo para cá. E o Senhor disse: está vindo sim. Senhor, ele está vindo para me matar. Está vindo para te matar. Aí ele disse: Senhor, eu devo fugir? Ele disse: fuja, meu filho. Você pode dizer: mas que bobagem, ele podia ter ganhado a guerra naquele dia. Ele podia: Senhor, eu ganho. Ele disse: Senhor, diria: vai, ganha. Ele disse: não, eu fujo. E o princípio que ele está por trás aqui é: o Senhor estava me vendo, e o Senhor não deixou que Saul pegasse de surpresa naquela cidade e o matasse. Ele diz: o Senhor está me protegendo quando eu escapo, quando a coisa não fica pior. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me protegendo, porque o Senhor está firmando os meus pés em lugar espaçoso. Olha que bonito, ele está dizendo: eu estou vivendo num aperto, mas os meus pés estão num lugar largo, espaçoso. Estou enfrentando um momento de aperto na vida, mas o Senhor me coloca num ambiente tão espaçoso, de forma que eu consigo ser maleável e me equilibrar em meio a tudo isso. Ele diz: eu continuo confiando no Senhor, eu confio no Senhor. Queridos, quando as crises apertam e as experiências angustiantes nos tomam o coração, nós precisamos entender que quando o mundo pratica o mal e se levanta contra nós, o Senhor sempre nos dará forças. E se Jesus buscou nesses versículos
forças para enfrentar a morte na cruz do Calvário, nós igualmente, olhando para esse texto, nos lembramos que ele na verdade aponta para o Messias, para o Filho de Deus, para o Rei verdadeiro de Israel. E o Rei de Israel enfrentou tudo isso, em meio às dores da cruz e o apertar dos seus inimigos, em meio ao momento mais angustiante, ele lembrou de que não importa o que acontece com o nosso corpo, ele entrega sua alma a Deus e o Senhor o livra. Em todas as situações ele diz: eu tenho debaixo dos meus pés lugar espaçoso, eu glorifico a Deus, porque o Senhor está vendo a minha aflição. Pararam para pensar? As palavras de Jesus no início do seu sofrimento são: Deus meu, por que me desamparastes? Eu estou sozinho, eu estou enfrentando as aflições sozinho. Mas ele termina o seu sofrimento na cruz, se lembrando de que no final das contas, o Senhor enxerga a sua aflição. O Senhor o viu. O Senhor o viu. Nós também, meus irmãos, da mesma maneira como Cristo, em meio às angústias e sofrimentos, quando os homens são maus para conosco, nós confiamos no Senhor, porque mesmo que pareça que Ele não nos está vendo, o Senhor está contemplando, e o Senhor está nos livrando, e mesmo que Ele não livre o nosso corpo, a nossa alma está muito bem guardada na mão do bom pastor, porque aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Lições preciosas de uma experiência angustiante. Segundo lugar, segunda lição: quando os outros o fizerem sofrer, peça pela misericórdia de Deus. Versículo 9. Versículo 9 ao versículo 18, o salmista agora, ele apela por um outro aspecto de Deus. Primeiro ele apelou para a justiça de Deus. Ele disse: o Senhor é justo, e como o Senhor justo, me ampare, me acuda, me ajude depressa. Ele se baseia no relacionamento dele com Deus, e ele se apresenta ao Senhor como alguém frágil, e ele diz: Senhor, eu preciso disso. Primeiro ele diz: Senhor, o Senhor pode, e ele agora diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me ampare. Isso porque, meus irmãos, o sofrimento já estava assumindo na vida de Davi um peso tão grande, a ponto de que ele estava sendo afetado fisicamente. Veja aí, versículo 9: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. É interessante porque lá em cima ele diz: Senhor, me acuda, me acolha, porque eu quero que o Senhor me livre por causa da sua justiça. Ele chega agora e diz: Senhor, tenha pena de mim, tenha pena da minha situação, compadeça-te da minha situação, porque eu me sinto muito atribulado. Notem que ele está colocando o seguinte, que as tribulações têm dois aspectos. Em primeiro lugar, um aspecto externo. Existe o que externamente nos produz tribulação. Os sofrimentos da vida, as coisas que acontecem fora de nós, nos produzem tribulação. Mas Davi está enfrentando dois problemas. Os problemas externos que produzem tribulação, mas o seu coração está atribulado também. Ele tem tribulação de fora para dentro e de dentro para fora. A sua alma está atribulada. Ele diz assim, de tristeza os meus olhos se consomem. E eu acho interessante essa expressão que ele usa aqui. Mais ou menos ele diria assim: eu já gastei os olhos de tanto chorar. Bom sertanejo aqui. Meus olhos já estão desgastados. Tem mais lágrima aqui não, Senhor. Está tudo seco. Já chorei tanto que os meus olhos se consomem. A minha alma e o meu corpo. Como a alma e o corpo dele estão gastos. Versículo 10 ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza. Isso aqui definitivamente não era da Igreja Universal. Ele está dizendo: eu estou triste, e minha vida toda é só tristeza. Davi não conhecia de Macedo. Charlatão. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele está magro, está debilitado fisicamente, por causa da quantidade de sofrimento. E ele entende que muito desse sofrimento também é fruto do seu pecado, e ele aproveita para confessar.
Isso nos lembra um outro salmo dele, quando ele diz que enquanto calou os seus pecados, envelheceram seus ossos, pelo seu constante gemido de noite e dia, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. Ele diz aqui, pode ser que por causa dos meus pecados também esse sofrimento me acolha, e eu estou fisicamente debilitado por causa de tanto sofrimento. E nesse debilitar-se, ele diz, Senhor, olha só a minha situação. Triste por dentro, acabrunhado, note que ele tem sintomas de alguém que está em um período depressivo, de tristeza profunda, alguém que não encontra alento para nada, alguém cujos olhos já estão secando de tanto chorar, alguém cujo corpo já está refletindo a tristeza da sua alma, ele não consegue ver nenhum tipo de esperança. Note que ele diz que todos os dias da vida dele, gasta-se a minha vida na tristeza, ele não se lembra dos momentos bons, ele nem tem lembranças vagas dos momentos de felicidade, de tanto tempo que ele está sofrendo. Ele chega agora e diz, ainda tem um problema dos outros. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Diz, ninguém se junta a mim, ninguém se acolhe a mim, pelo contrário, os meus adversários olham para mim com desdém, os meus vizinhos olham para mim com espanto, o pessoal que me conhece fica com horror de mim, eles me veem na rua e fogem de mim. Isso aqui, meus irmãos, é uma regra simples da sociedade. Se você está bem, você tem meu amigo. Se você está mal, você não tem mais ninguém. Lembra? Você ganha na loteria, meu amigo, aparece até parente de um olho só. Você está desempregado, ninguém te conhece. Ele está dizendo isso. Ele diz, Senhor, eu passo na rua, o povo muda de calçada por minha causa. Meus vizinhos me desconhecem, meus conhecidos me desconhecem, todo mundo não quer mais nem saber de mim. Isso aqui, meus irmãos, é de alguém que foi plenamente abandonado, completamente abandonado. Ele está sozinho. Versículo 12, ele diz, eles nem se lembram de mim a tal ponto que eu estou esquecido no coração deles como um defunto, como um morto. Eles já estão me tendo como morto e por isso nem lembram mais de mim. Nem lembram que eu estou mais vivo. Eu sou um vaso quebrado. Por que ele diz que ele é um vaso quebrado? Para que serve um vaso quebrado? Ele está dizendo, eu não tenho mais utilidade para ninguém, eu não sirvo mais para ninguém, como um vaso quebrado. Eu fui descartado por todos os meus amigos, eu fui descartado por todo mundo. Isso aqui é a lógica do mundo, interesse por trás. Se eu sou útil, eu sou benquisto. Se eu não sou mais útil, eu sou desprezado. Eles, ninguém quer mais contato comigo, porque eu sou como um vaso quebrado. Não serve mais para nada. Não tenho mais utilidade nenhuma para ele. E tem mais, ainda ficam falando mal de mim, versículo 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Eles têm falado mal de mim. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. E aí vem a parte mais difícil. Tramam tirar-me a vida. Davi diz, não é só que ele está passando por um momento difícil, ele diz, eu não tenho mais ninguém, os meus amigos estão se afastando de mim, eles estão falando mal de mim pelas costas, e ainda tem uns querendo me matar no processo. Ele não tem a quem buscar, ele não tem para onde correr. O que ele pode fazer numa situação como essa? O que fazer quando não tem mais saída? A resposta de Davi é, eu clamo pela misericórdia de Deus, versículo 14. Quanto a mim, o que acontece? Confio em ti, Senhor. Ele chega agora e diz, ok, o mundo virou as costas para mim, estão querendo me matar, estão falando mal de mim, aí vou lá, posto um textão no Facebook, falando da falsidade, da hipocrisia do povo. Não, eles, não, negócio de postar no Facebook, nada. Eu me apresento na presença do Senhor e digo, eu continuo confiando no Senhor, porque os homens estão aí para decepcionar mesmo, os amigos estão aí para abandonar mesmo, é para isso que o mundo está aí. Eles não interessa o que acontece com o mundo, não interessa o que fazem comigo, não interessa o que estão dizendo de mim, não me interessa o que estão querendo fazer comigo, se estão querendo me matar, eu continuo confiando no Senhor, porque Tu és o meu Deus. Ele está lembrando das palavras de Deus para ele. Ele disse, eu te serei por Deus, você me será como filho.
Ele está dizendo: o Senhor disse que era o meu Deus, eu lembro disso, o Senhor é o meu Deus. O mundo pode estar virado contra mim, pode estar tudo dando errado, mas eu continuo confiando no Senhor, porque o Senhor não vai me desamparar. Mesmo que todos me desamparem, pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Senhor, o Senhor vai usar os momentos difíceis e transformar em coisas boas. Versículo de número 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Ele confia tanto em Deus que diz: Senhor, dirige. Senhor, resolve. O apóstolo Paulo em Romanos vai usar essa mesma ideia e dizer que o Senhor dirige as nossas vidas de tal maneira que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi está dizendo: eu coloco na mão do Senhor, eu confio no Senhor, eu não confio nos homens, eu não confio nos meus amigos, nos meus conhecidos, não me importa se eles me desconhecem, não fazem mais questão de mim, não me importa se eles não falam mais comigo, se eles querem me matar, fica falando de mim pelas costas, eu não estou nem aí, eu continuo confiando no Senhor, o Senhor é meu Deus, e eu entrego minha vida toda nas mãos do Senhor, e que o Senhor me livre dos meus inimigos, dos meus perseguidores. O que é que importa para Davi? Versículo 16, é o que importa para ele. Ele se lembra aqui do texto de Números, e ao se lembrar do texto de Números, ele diz: eu lembro da bênção araônica do Senhor, e nessa bênção araônica, ele diz: o rosto do Senhor vai resplandecer de novo sobre mim, o Senhor de novo vai brilhar para mim. Faze resplandecer o seu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Ele clama a Deus dizendo: eu só posso esperar que o Senhor tenha pena de mim, e que o Senhor nunca me vire as costas, que o Senhor não me vire o rosto. É a única esperança, é a única expectativa que ele tem. Por isso, versículos 16 e 17 é a oração que leva em consideração a misericórdia de Deus. Ele ora assim, versículos 17 e 18: não sejam eu envergonhado, Senhor. Ele já orou isso, lembra? Ele dizendo no versículo de 1: jamais seja eu, Senhor, envergonhado. Não sejam eu envergonhado, Senhor. Por quê? Pois te invoquei. Dizendo que eu não passe vergonha, porque eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Ele está dizendo: Senhor, mata eles. Eles estão falando mal de mim, se o Senhor matar eles, eles param de falar. É uma lógica bonita. Quer dizer, Senhor, que a morte os torne mudos. Ele não está dizendo necessariamente que era para o Senhor matá-los naquele instante, mas ele está dizendo que quando o Senhor se levantar contra esses homens, eles não vão mais poder falar mal do servo de Deus, porque eles vão estar mudos por causa da morte. Emudeça os lábios mentirosos. Apocalipse vai dizer que todos aqueles que amam e praticam a mentira vão para um lago que arde com fogo e enxofre. Fofoqueiro vai para o céu não, meu irmão, caso você não saiba disso. Gente mentirosa não vai para o céu não. Lembre disso, que se você gosta de mentir, está quebrado, você está em maus lençóis. Porque sabe por quê? Os lábios mentirosos vão se calar. Os que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém, o Senhor vai puni-los no final. Da mesma maneira, meus irmãos, esse texto nos aponta para o fato de que Cristo também clamou pela misericórdia de Deus. E que da mesma forma como o Senhor estava atento a Davi, o Senhor esteve atento ao Senhor Jesus também na cruz do Calvário. E no final das contas, em meio a todos os homens tentando e conseguindo matar a Jesus, ele lembra de que em todas essas situações, ele continuou confiando no Senhor. E nas suas palavras finais, ele chamou de Deus meu. E mesmo sentindo o abandono, ele não abriu mão de dizer isso: Senhor é o meu Deus.
E ele confiou plenamente no Senhor, de tal maneira que resistiu às dores da cruz até o final, porque confiava no seu Pai. Ele esperava o dia em que os seus inimigos fossem emudecidos. E é impressionante porque nem precisaram morrer para isso. Porque assim que Jesus morre, e que os céus se tornam escuros e estronda tudo, e há um abalo no chão, um grande terremoto, alguém se levantou e disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Eles ficaram calados. E mais tarde, no ano 70, o Senhor matou os habitantes de Jerusalém, porque eles escarneceram do Filho de Deus, porque eles falaram de forma arrogante e com desdém contra o Filho de Deus. O Senhor calou o lábio dos mentirosos que mentiram contra Jesus Cristo. Eu e você, meu irmão, a gente gosta de ter amigo. Amigo é uma bênção. Ter pessoas conhecidas é ótimo. Mais ou menos como diz a frase lá de Roberto Carlos: eu quero ter 1 milhão de amigos. Ok, que bênção. Tenha lá 1 milhão de amigos lá no Facebook. Faça 2 perfis para caber todo mundo. Mas a grande questão é: se todos te desampararem, se todos te virarem as costas, se o mundo quiser te engolir vivo, lembre-se, você precisa continuar confiando no Senhor. Confiar no Senhor, clamar pela misericórdia dEle, é a última coisa que nós temos na vida. É aquilo para onde nós iremos, é aquele lugar para onde nós iremos fugir quando tudo der errado. Lições preciosas de uma experiência angustiante. Em último lugar, a última lição: quando os outros virem a vitória, dê ao Senhor a glória por isso. Versículo 19 até o final. Como é grande a tua bondade, Senhor, que reservaste aos que te temem. Ele chega agora e contempla o salvamento do Senhor. Mesmo que ele ainda esteja enfrentando dificuldades e lutas, ele contempla a graça do Senhor sobre ele. E diz que a bondade do Senhor é grande. E o Senhor reserva essa bondade para um grupo muito específico, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que têm confiança no Senhor. Ele diz: esses homens são alvos da bondade do Senhor. O Senhor usa essa bondade perante os filhos dos homens, para os que te se refugiam. Não adianta esperar a bondade do Senhor, não adianta esperar o acolher do Senhor, se você não está buscando no Senhor essa bondade. Ah, mas eu espero que o Senhor me proteja, mas vou dando minhas carreiras por aqui, né? Porque você sabe, né? Faça tua parte que eu te ajudarei. Os crentes pensam assim. E nós achamos que o nosso jeito vai funcionar. Mas de que adianta dormir tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste? De que adianta o vigia na cidade se o Senhor não guarda a cidade, se o Senhor não ampara nossas vidas? O primeiro princípio por trás é: confie plenamente no Senhor, porque para aqueles que confiam no Senhor, o Senhor tem reservada a sua bondade. O Senhor tem sua bondade guardada para esses homens. E o Senhor vai protegê-los. Onde? Versículo 20. Ele pediu uma cidadela. Ele disse que o Senhor seria essa cidade fortificada, que o Senhor seria a fortaleza, seria o refúgio dele. Olha onde o Senhor vai guardá-lo: no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. É bem verdade, a gente foge para a barra da saia de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele diz: queridos, nada nem ninguém pode afetar os salvos, porque eles podem nos matar, podem nos torturar, podem fazer todo tipo de mal contra nós, mas eles jamais poderão adentrar os céus para nos tirar de lá. E onde o Senhor nos guarda, ninguém entra. Quando ele usa a ideia de recôndito da tua presença, ele está falando no Santo dos Santos. Ele diz: o Senhor me guarda na parte interna da sua casa. Ele me esconde. E quando o Senhor me guarda, quando o Senhor me esconde, ele diz: os homens não me acham. Num esconderijo
os ocultarás da contenda de línguas. Ele diz, o Senhor me preserva até da língua ferina, o Senhor me preserva até dos que falam mal de mim. Eu sei que a gente fica meio agoniado quando fala mal da gente, não é? Quando a gente escuta assim, ó, fulano disse isso de você, a gente fica, dá vontade de ir lá e dar uma esculhambação, né? Fala pelo menos na frente, não é? Não, meu irmão, covardes fazem isso mesmo, falam pelas costas, exatamente porque não tem coragem de falar pela frente. Mas nossa agonia é tentar limpar o nosso nome. Está falando mal de mim pelas costas, está esperando que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, eu tenho que cuidar da minha reputação. Não, meu filho. Adivinha com que Jesus não estava preocupado um único minuto em sua vida? Com a sua reputação. Falaram mal dele, ele disse, decidam, gente. Vem João que nem come nem bebe, vocês reclamam, porque ele nem come nem bebe. Vem eu, como e bebo, e vocês, pronto, só come e bebe. Vocês decidam o que é para ser. Vocês falam de mim porque eu vivo de festa em festa? Oxi, e daí? Eles falavam mal dele, ele não estava nem ligando. Por que ele não liga? Ele diz, porque o Senhor me preserva até das línguas ferinas. Quem cuida da minha reputação é o Senhor. Ah, mas na minha empresa, pastor, estão falando mal de mim, estão tentando me derrubar, me tirar do meu carro. Meu filho, fica tranquilo, de repente o Senhor quer que você saia dessa empresa para arranjar outra para você. Fica calmo, está usando os filhos de Satanás para fazer um trabalho bom para você. Então fica quieto, cara. O Senhor nos preserva a imagem. Ele diz, o que é que o Senhor vai fazer? Ele diz, o Senhor me esconde dos meus inimigos. O Senhor me esconde, tão escondido que até os fofoqueiros não me acham. No recôndito, no esconderijo escutarás da contenda de línguas. Por isso que ele só pode agradecer ao Senhor. Note que todas as vitórias que ele enxerga, ele diz, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Está dizendo, sou eu aqui que estou, numa cidade sitiada. Sou eu que estou aqui num grande aperto. Mas o que é que o Senhor fez? Engrandeceu a sua misericórdia para comigo. É o princípio, meus irmãos, que quanto maior for o aperto, mais o Senhor vai mostrar graça e misericórdia para comigo. Quanto maior for a tribulação e a angústia pela qual eu estiver passando, mais a misericórdia do Senhor vai me alcançar. Isso significa que eu não vou passar por abalo nenhum, isso significa que eu vou ficar firme na rocha e não vou ficar triste quando as angústias vierem, que eu não vou me deixar abater. Não, olha o versículo 22, uma confissão aqui. E o Senhor é misericordioso. O Senhor engrandeceu a sua misericórdia enquanto eu estava passando por isso. Ele diz, mas eu não. Eu caí. E eu confesso, versículo 22. Eu disse, estou excluído da tua presença. Ele chega agora e diz, eu confesso, eu achei que o Senhor não estava olhando para mim não. Ah, mas porque Deus não me escuta mais, porque Deus está em silêncio. Não, meu filho, não é que Deus está em silêncio que Ele não está te escutando, é porque você não está quieto o suficiente. O que ele está dizendo é que ele achou que Deus o tinha abandonado, ele achou, mas isso era pecado. Ele está dizendo, sabe por quê? Porque eu estava errado, eu disse na minha pressa. É esse o grande problema aqui. A gente tem pressa, porque quando a gente está na angústia, no meio do sofrimento, a gente quer que tudo termine logo. Ele diz, na minha pressa eu queria que o Senhor me acolhesse logo, mas Deus não faz as coisas de acordo com o meu cronograma. Eu não monto um cronograma para Deus e digo, Senhor, hoje eu estou assim, amanhã eu quero tudo diferente. Ele diz, não, meu filho, o cronograma de Deus é diferente do seu. Por isso que na nossa pressa a gente fica achando, Deus não está me respondendo, já faz 1 ano, 2, 10 que eu estou orando, o Senhor não me deu ainda a resposta. É porque o seu cronograma é diferente. Quando Deus disse para Abraão que ele teria um filho, Abraão tinha 90 anos de idade. Isaac nasceu, Abraão tinha 100. Abraão esperou 10 anos por o prazo de Deus. Às vezes Deus diz, logo, filho, daqui a pouco, só vai 10 anos só. Ele diz um até logo, e o povo passa 70 anos num cativeiro babilônico. Ele diz, daqui a pouco eu vou levantar meu profeta. O povo passa 400 anos sem Deus levantar ninguém. Volto já faz 2000 anos. Então não se aperreie.
Ele está dizendo, é rápido. Você que não tem paciência. O processo dele aqui é, quando você está com pressa, você diz, Deus não está me ouvindo. Ele diz, não, meu filho, fica calmo, fica tranquilo. O Senhor ouviu a minha voz súplice quando eu clamei por socorro. E aí eu acho algo bonito. Porque já notou que a maioria dos salmos que fala de sofrimento, de angústia, de dificuldade, é de Davi? E que Davi é um reclamão nesse sentido? Ele fica dizendo, Senhor, de novo tem um sofrimento, meus inimigos estão contra mim e tal, o tempo todo é assim. É porque existe um grande contraste na Bíblia, desde o capítulo 2 do Salmo. Salmo 2 diz que existe um ungido do Senhor e o mundo inteiro contra ele. E a partir do Salmo de número 2, existe agora uma divisão, justos e injustos. É por isso que o Salmo 1 já começa dizendo, o justo é assim, o injusto é assim. E esse justo e esse injusto, eles estão em guerra o tempo inteiro. E o ungido do Senhor será o alvo sempre dos injustos. Eles sempre vão ser castigados. De forma que quando Davi se coloca num salmo, ele não está dizendo, eu e você somos assim. Ele está dizendo, eu sou o rei de Israel. E como rei de Israel, eu sou representante do povo. E eu passo por esses sofrimentos. Mas quando Deus salva o rei, Deus preserva Israel. É por isso que o que o rei aprende, Israel aprende. É por isso que o que acontece com a cabeça, o corpo sofre junto. Ele está dizendo, eu passei por todas essas angústias, vai aí uma lição para Israel. O que é que Israel tem que aprender? Versículo 23 e 24. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Angústias, dificuldades, momentos difíceis. O que é que eu faço? Ele diz, ame o Senhor, meu filho. Ame o Senhor, todos os seus santos. Sabe por quê? O Senhor preserva os fiéis. O Senhor guarda os fiéis. O grande contraste entre o justo e o injusto é aqui estabelecido. Ele diz, eu como rei de Israel passei por isso. E como rei de Israel eu mostro como é que tem que se fazer. Quando você passar por situações como essa, lembre-se, Israel, lembre-se que o Senhor é bom, lembre-se que o Senhor é amoroso, então continue amando o Senhor, mesmo que o mundo inteiro desmorone e você fique sozinho, continue amando o Senhor, porque o Senhor preserva os fiéis. Mas o que? Retribui com largueza ao soberbo. O contraste aqui é que os ímpios, aqueles que não confiam no Senhor, são soberbos, confiam somente em si, confiam nas suas próprias mãos, nos seus próprios braços, nas suas próprias forças. Ele diz, não faça isso porque isso é loucura, porque o Senhor retribui com largueza quem faz isso. Eles confiam em ídolos, nós confiamos no Senhor, quando estivermos em meio a sofrimentos. Ame o Senhor, meu irmão. Ame o Senhor se você está com problema. Para de xingar o Senhor, para de reclamar. Ah, Senhor, por quê? Porque Ele quer, meu filho, continue amando o Senhor. Não importa quantas angústias, quantos sofrimentos, quantos inimigos se levantaram, não importa quanto estão falando mal de você, não interessa, eles amem o Senhor, confiem no Senhor. Sede fortes, revigore-se o vosso coração. Está dizendo, deixa de ficar acabrunhado. Porque eu estou sozinho, todo mundo me deixou, está todo mundo falando mal de mim. Eles, para com isso, meu filho. O Senhor te ama, o Senhor está cuidando de você. Seja forte, levanta essa cabeça, revigore-se. Todos os que esperam no Senhor. Se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, você não tem tempo para ficar reclamando da vida. Ele diz, você confia no Senhor. Por isso a vitória que vem do Senhor é a vitória do seu povo. E o Senhor é quem tem toda a glória naquilo que Ele dá. Em meio a tanto sofrimento pelo qual Jesus passou na cruz do Calvário, Ele não murmurou. Ele cumpriu exatamente as palavras do profeta quando disse, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Porque Jesus era um homem muito forte. Não, meus irmãos, ele mostra fraqueza o tempo inteiro, fraqueza física, fraquezas emocionais, ele mostra que estava em dificuldades extremas. Ele chega para os discípulos e diz, eu estou extremamente angustiado, minha alma está perturbada, fiquem comigo para orar. E eles não ficam, eles todos abandonaram, fugiram, foram para longe. Um deles o traiu, mentindo, dizendo que não o conhecia. Só
rodeado de rostos que só queriam ver a sua própria morte. A força do Senhor veio do fato de que ele amava o seu Pai, e no amor do seu Pai, ele sabia que ele seria preservado, e ele entregou o seu espírito ao Pai, na certeza que no terceiro dia o Pai o ressuscitaria. É por isso que Pedro, no primeiro sermão, diz exatamente isso aos judeus: vocês intentaram e mataram-no, mas Deus Pai desaprovou o ato de vocês quando ressuscitou a Jesus no terceiro dia. Ele desfez o que vocês fizeram, porque os inimigos do Senhor não têm poder contra o povo de Deus. Não interessa quantos o Estado Islâmico continue a decapitar, não importa quantos crentes eles vão matar ainda e vão matar no futuro, não importa, porque eles todos vão ressuscitar no final, todos vão voltar no final, porque nós conhecemos o final da história, e o Senhor é vitorioso. O mesmo Jesus que enfrentou tudo isso aqui, nos apresenta a vitória final, quando diz no livro de Apocalipse que ele vai retornar em seu cavalo branco, e com na sua coxa escrito Rei dos Reis. Ele tem sua espada desembainhada, a palavra da sua boca, ele é o verbo de Deus, e com essa palavra ele matará os seus inimigos, e um grande anjo em cima do sol convocará as aves dizendo: venham, porque o banquete de Deus está servido. Hoje vocês vão comer carne de rei, não é carne de pobre. Vocês vão comer carne de comandantes, não carne de um Zé Buchim. Vocês vão comer carne de cavalo de guerra, carne de cavalo poderoso, de guerreiros. Hoje o banquete é especial, porque o Senhor matou os seus inimigos. A vitória do Senhor, meus irmãos, é certa. O povo de Deus não perde. Nós não perderemos. Não importa quantas angústias nós venhamos a passar, o Senhor nos convida a confiarmos nele. Esse salmo, meus irmãos, enfatiza isso. Confie no Senhor. As circunstâncias da vida podem te levar a angústias terríveis, a sofrimentos terríveis que doem a própria alma. Mas quando Cristo usou essas palavras da cruz, Ele nos lembrou de que a única coisa que pode nos sustentar em meio a tudo é o confiar em Deus. Que a misericórdia do Senhor, meus irmãos, transforma os momentos difíceis em momentos bons, transforma os momentos de angústias em coisas boas para a nossa própria alma. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida, e que mesmo que as tempestades e lutas da vida sejam terríveis e tornem o céu escuro, o Senhor nos ainda enxerga em meio às tempestades. O Senhor ainda está conosco em todos os momentos. O Senhor ainda está atento ao nosso clamor, mesmo que Ele pareça não nos ouvir a oração, os seus ouvidos estão atentos. Por isso ame o Senhor, ame o Senhor. Pare de reclamar porque falam de você, porque o mundo está difícil, porque as coisas estão ruins, a gente pode enfiar a cara na rua que é assaltado. Pare de reclamar e entendam, nós confiamos em Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige. O povo de Deus precisa se lembrar que mais do que qualquer coisa, nós precisamos aprender a confiar somente no Senhor. Para que mesmo que tudo desampare, tudo nos desampare, mesmo que tudo desmorone ao nosso redor, nós vamos ficar firmes. Firmes não porque nós somos fortes, mas firmes porque nós estamos bem ancorados nas mãos do Senhor. E mesmo que a gente morra, nosso espírito está bem guardado pelo Senhor. E mesmo que nos matem, nós vamos ressuscitar de forma teimosa no último dia. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.